Oi pessoal, eu sou André Fernandes do blog parasuavida.com e nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer a instalação da última versão do WordPress em português, aí na sua hospedagem. Vamos lá? Bom, aqui para começar, a hospedagem que eu uso e recomendo é a HostGator. Certo? Para você poder fazer a instalação do WordPress, você vai precisar de uma hospedagem. Se você já tem uma hospedagem, beleza. Se você ainda não tem, ou se você está insatisfeito com a sua hospedagem atual, eu recomendo que você contrate os serviços da HostGator. Por que eu recomendo? Eu uso e recomendo. Olha só, uma das coisas que eu considero mais importantes da hospedagem HostGator. Garantia de 99,9% de uptime. Isso quer dizer o quê? Que 99,9% do tempo o seu site vai estar online. Entendeu? Às vezes existem por aí, eu sei que existem hospedagens, você pode até pagar mais barato do que a HostGator, mas eles não mantêm o seu site 100% online. Entendeu? E para quem tem um negócio online, isso é um problema. Outra coisa, como está dizendo aqui no site, você tem espaço em disco ilimitado aqui na HostGator. Você tem painel de controle, entendeu? Para poder configurar a sua hospedagem. E uma coisa que eu acho interessante aqui na HostGator, que eles funcionam com energia do vento. Eu sou aqui de Sorocaba e aqui existem muitas empresas que fabricam essas hélices aqui, essas pás, para gerador de energia eólica. E eles utilizam esse tipo de energia. Então eu acho que é legal, uma empresa que está preocupada com o meio ambiente. Clicando aqui em ver os planos de hospedagem, você pode ver os tipos de plano que eles oferecem. São 3 tipos para uma hospedagem básica, certo? É o plano P, plano M e o plano para negócios. O plano que eu uso e recomendo é esse plano M aqui. Por quê? Por causa dos domínios ilimitados. Entendeu? A diferença entre o plano M e o plano P é apenas a questão aqui dos domínios. No plano M eu posso colocar vários domínios, quer dizer, eu posso ter vários sites, entendeu? Numa única hospedagem. E outra coisa que eu acho bom é o ciclo de pagamento aqui do plano M. Você pode fazer um pagamento mensal, entendeu? No caso, para ter todos esses benefícios aqui, você pagaria mensalmente R$ 19,99. Então eu acho que é um valor bem acessível para ter uma hospedagem de qualidade. O plano P aqui com certeza é mais barato, só que o que eles fazem? Você não pode pagar mensalmente. O menor ciclo de pagamento que eles têm aqui é a cada 3 meses. Entendeu? Então a cada 3 meses você teria que pagar R$ 44,97, o que equivale a R$ 14,99 por mês. De R$ 14,99 para R$ 19,99 a diferença é bem pouca, né? Então eu aconselho que você opte pelo plano M, caso você queira contratar aí os serviços de hospedagem da HostGator. Aqui o plano de negócios eu acredito que para quem está começando na internet não seja necessário ainda. Entendeu? Caso a sua hospedagem, vamos dizer, exceda os limites desse plano, a própria HostGator vai te mandar um e-mail aconselhando você a fazer a migração para outro plano. Tudo bem? Beleza. Feito isso, depois que você já contratou o seu plano de hospedagem, esqueci de falar de uma coisa muito importante, você também precisa escolher o seu domínio. Eu estou considerando que você já tem domínio, entendeu? Se você ainda não tem o domínio, aqui na página inicial, você pode escolher, entendeu? Você precisa testar aqui nomes, entendeu? Relacionados ao que você trabalha na internet. Entendeu? Se você trabalha com marketing digital, você precisa escolher algum nome relacionado a marketing digital, relacionado geralmente ao nicho que você pretende trabalhar, certo? Eu aconselho fortemente que você procure usar sempre a terminação .com ou .com.br.
porque são as duas terminações mais conhecidas que existem. Para você ter uma ideia, quando você vai passar o endereço de um site para uma pessoa, automaticamente essa pessoa já associa com o .com ou .com.br, certo? Então, para você ter uma noção da terminação .com ou .com.br. Continuando, depois que você já escolheu o seu domínio e escolheu o tipo de hospedagem que você vai contratar, você vai receber um e-mail de boas-vindas da HostGator, certo? Aqui eles vão dizer as informações que você acabou de pedir, né? Sobre o seu plano, qual que é o seu ciclo de pagamento, os termos do serviço, quando é que já vence a sua fatura, entendeu? E duas coisas muito importantes aqui, que é o seu usuário e a sua senha para você entrar no painel de controle da sua hospedagem, entendeu? Onde você vai controlar todas as configurações referentes à sua hospedagem. No caso de você estar contratando um domínio, e também caso você já tenha o seu domínio, você vai ter que associar esse seu domínio com a sua hospedagem, certo? Depois. Caso você tenha contratado o seu domínio com a sua hospedagem, esse domínio vai precisar ser propagado. Da mesma forma, né? Se você já tem um domínio e quer usar com essa hospedagem, você vai ter que fazer uma configuração, e essa configuração vai depender da propagação também. Nos dois casos, vai precisar de propagação. Então, eles vão mandar para você esse endereço aqui, ó. Esse aqui é o endereço do meu site, certo? Quando o meu domínio ainda não estava propagado. Depois que o seu domínio já estiver propagado, você, no lugar desse endereço IP, você vai usar o seu domínio, tudo bem? Para que serve isso? Isso daqui é para você acessar o painel de controle da sua hospedagem. Então é o seguinte, para acessar o painel de controle da hospedagem, você vai digitar o seu domínio, certo? /cpanel. E aí é só você colocar o usuário e a senha que você acabou de receber no e-mail, certo? Vamos entrar aqui. Certo, entrei. Agora eu vou procurar pelo item aqui dentro da minha hospedagem. Só lembrando, a primeira coisa que você deve fazer, que eu te aconselho a fazer quando for a primeira vez que você estiver entrando no painel de controle da sua hospedagem, é alterar a sua senha, certo? A sua senha de acesso. Então você vem aqui em Preferências e clica em Alterar senha. Outra coisa, se tiver tudo em inglês, você pode aqui alterar o idioma também, certo? Aí descendo aqui mais um pouco, você vai procurar o item Arquivos e Gerenciador de arquivo. Clique no gerenciador de arquivo. Aqui você não precisa mudar nada, é só clicar em Go. O que ele vai fazer? Ele está te mostrando do lado esquerdo as pastas e do lado direito o conteúdo das pastas, certo? Isso daqui é igual no Windows. A pasta que você vai usar é a Public HTML. No nosso caso aqui, como eu vou fazer a instalação do WordPress para você ver como é que funciona, eu criei uma pasta aqui chamada Exemplo, certo? Repare só, o local que eu estou aqui é /public_html/exemplo. Na sua hospedagem aí, caso seja a primeira vez que você esteja fazendo isso, vai ser só /public_html, tudo bem? Beleza. Agora eu estou vendo que essa nossa pasta aqui está vazia. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar uma instalação do WordPress e colocar aqui dentro. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, eu vou no site oficial do WordPress, em português, certo? Aqui, br.wordpress.org. E vou descer aqui um pouco, rolar a página e vou clicar nessa opção aqui. Faça o download do WordPress 4.0. É um arquivo .zip de 6.7 MB, certo? Essa instalação, ela é em português, certo? Essa instalação que a gente vai baixar é toda em português. Então, clica para salvar, escolhe o local, certo? Estou salvando.
salvar. Só um minutinho, estou baixando a instalação. A minha conexão de internet aqui não é das mais rápidas, como você já deve ter percebido, mas atende às minhas necessidades. Eu ainda não vi a real necessidade de aumentar essa velocidade. Certo, tá? No finalzinho. Beleza, baixou. Agora o que você vai fazer? Você vai voltar lá no gerenciador de arquivos da sua hospedagem, que é aqui, e você vai clicar em fazer upload. O que é isso? Você vai pegar esse arquivo que você acabou de baixar para o seu computador, para o seu HD, e vai subir, vai colocar aqui dentro da sua hospedagem, certo? Então vamos lá. Clique em selecionar arquivo, e aí você vai buscar a pasta que você salvou aí, a instalação do WordPress, que eu já achei o meu. Clico sobre o arquivo em abrir. Aqui ele está fazendo o upload, certo? Normalmente, um upload demora um pouco mais que um download, certo? É meio padrão aí as velocidades de upload serem mais baixas do que as velocidades de download, por ser uma coisa que não se usa muito, entendeu? As pessoas usam muito mais o download do que o upload. Já estamos em praticamente 60%. Quase acabando. 80%. Acabando. Certo, ok, acabou. Aí você clica aqui nesse link, voltar para a pasta que você estava, certo? No seu caso vai ser o Public HTML. Eu estou frisando bastante que a sua pasta de trabalho vai ser essa Public HTML, para você não se confundir, certo? Aqui eu só estou usando essa pasta exemplo, porque eu já tenho outros sites na pasta Public HTML, tudo bem? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Está vendo? É um arquivo zipado, ó, .zip. Você vai clicar nesse arquivo e vai escolher a opção aqui no menu Extrair. Clica em Extrair arquivos. O que ele está fazendo? Está descompactando. Aqui ele mostrou os arquivos que ele descompactou. Beleza, pode fechar essa janela. Você precisa atualizar a tela da pasta, certo? O que aconteceu? Ele criou aqui uma pasta WordPress. Só que eu não quero instalar o meu WordPress dentro dessa pasta, certo? Eu quero instalar dentro da pasta exemplo. Essa pasta exemplo é como se fosse o meu domínio, entendeu? Para mim escrever, vamos supor, o meu domínio é para a sua vida. Se eu escrever parasuavida.com no meu navegador, eu quero que já abra o meu site. Se eu fizer a instalação dentro dessa pasta WordPress, eu vou ter que digitar na barra de endereço do navegador o meu domínio barra o nome dessa pasta. Entendeu? Então isso não é legal, não é isso que eu quero que aconteça. Então para isso não acontecer, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nessa pasta, eu vou selecionar todos esses arquivos e vou escolher a opção mover arquivo. E aqui embaixo, ó, o endereço que eu vou colocar, ó, é na minha pasta exemplo, certo? No seu caso aí você vai deixar como Public HTML, tudo bem? Deixa eu só voltar aqui o exemplo. Mover arquivos. Certo, moveu tudo. Vou subir no nível. Você pode ver, ó, que a pasta WordPress está vazia. Não tem mais nada. Você pode até apagá-la se você quiser. Clica em cima e escolhe a opção excluir. Deletar arquivos. Certo. Agora aqui na localização, ó, eu estou em Public HTML exemplo. Certo, beleza, agora eu já tenho a instalação do WordPress aqui. Só que é o seguinte, a gente ainda não pode instalar o WordPress. Por quê? Essa instalação que eu estou te ensinando, ela não é automatizada como você está vendo, certo?
Se ela não é automatizada, você precisa criar o banco de dados que o WordPress vai utilizar. Entendeu? Esse banco de dados é utilizado para salvar todas as informações de configuração, de postagens, de páginas que você colocar dentro do seu site, certo? Então vamos lá? A gente volta para o painel de controle da hospedagem e procura a opção Bancos de Dados. Aqui. Escolhe a opção Bancos de Dados MySQL. A primeira opção aqui, ó, criar novo banco de dados. Você está vendo que aqui na frente tem um prefixo, certo? No meu caso aqui é paras245_. Esse prefixo vai ser usado para tudo, para banco de dados, para usuário, entendeu? E não é você que define esse prefixo. A própria HostGator já vai definir para você, isso já vem pré-definido, certo? Deve ter como alterar, entendeu? Se você conversar com o suporte, mas não me incomoda, o importante é que funcione, certo? Então tá, vou criar um banco de dados aqui chamado exemplo. E vou colocar um verificador aqui para mim saber o que é, _db. Esse DB é de banco de dados, database. E vou clicar aqui em criar banco de dados. Certo, está dizendo que eu criei o banco de dados, vou clicar em voltar. Beleza, aqui estão todas as listagens, todos os bancos de dados que eu tenho instalado aqui na minha hospedagem, certo? Aqui está o banco de dados que a gente acabou de criar, entendeu? E na coluna usuário não tem. Isso quer dizer o quê? A gente precisa criar um usuário. Para quê? Esse usuário, ele vai usar o banco de dados. O WordPress ele precisa de um usuário e de um banco de dados, entendeu? Então você precisa criar o banco de dados, depois criar o usuário. Aí você associa esse usuário a esse banco de dados. Você não vai precisar trabalhar com esse usuário e com esse banco de dados automaticamente. Assim, como é que eu posso dizer? Você não vai nem perceber que você está usando esse banco de dados, esse usuário. O WordPress vai trabalhar com isso para você meio que debaixo do pano, entendeu? Depois que o seu WordPress estiver instalado, ele vai trabalhar, vai fazer o que precisar e você não vai precisar ficar se preocupando com isso. Tudo bem? Então tá, mais aqui embaixo a gente vai criar um novo usuário. Novamente, ó, como eu já havia dito, ó, aquele prefixo que já vem pré-definido. E o usuário que eu vou criar é o exemplo também. Vou definir uma senha. Certo. E vou clicar em criar usuário. Agora eu preciso associar esse usuário a esse banco de dados que eu criei. Certo? Como é que eu faço isso? Aqui embaixo, ó, adicionar usuário ao banco de dados. Escolho o usuário e escolho o banco de dados. E clico em adicionar. Aqui ele me mostra uma listagem de todas as coisas que esse usuário vai poder fazer com esse banco de dados. Pode clicar aqui em todos os privilégios, certo? Em fazer alterações. Clicar em voltar. Agora já está aqui o banco de dados com o usuário, certo? Associado. Beleza? Agora a gente já está pronto para fazer a instalação do WordPress. Uma coisa que eu acho interessante mencionar é que nas instalações rápidas que existem aí na internet, quando você faz aquela instalação, é criado automaticamente um banco de dados de um usuário, certo? Só que o que acontece? Quando a pessoa está usando pela primeira vez o WordPress, essa instalação rápida ajuda muito, certo? Pela falta de conhecimento e de familiaridade aqui com o WordPress. E o que acontece? Você abre o seu WordPress, você começa a testar temas. Instala um, gostei desse, não gostei, desinstala, instala, desinstala. Sabe como é que é, né? Mesma coisa com plugins. O que acontece? Às vezes, algum tema, algum plugin pode dar um erro no seu WordPress. E aí você não consegue nem acessar o site mais. O que você faz? Você volta aqui na sua hospedagem, certo? E procura desinstalar o seu WordPress. Como é que você faz isso?
Você vai lá, como se você fosse fazer a instalação rápida. Você vai no Fantástico Deluxe, certo? Escolhe desinstalar. Só que às vezes nem isso funciona. E aí, o que fazer? Aí você vem aqui no banco de dados, certo? E apaga o seu usuário e o seu banco de dados. Entendeu? Aí se você quiser fazer a instalação rápida, você volta lá no Fantástico Deluxe e faz a instalação normalmente. Entendeu? Bom, continuando. Depois de criado o banco de dados de usuário, agora nós vamos fazer a instalação do WordPress. Para fazer isso, como é que eu faço? Eu digito aqui na barra do meu navegador o meu domínio, certo? No meu caso aqui é para a sua vida, barra, no seu caso aí vai ser só o seu domínio, certo? E no meu caso aqui é o para a sua vida, barra exemplo. Pronto. Aqui ele já viu que tem a instalação e ele vai pedir as informações que a gente acabou de cadastrar, ó. Informação de banco de dados, de usuário, entendeu? Então, você clica em Vamos lá. E agora é só você fornecer aquelas informações que a gente acabou de cadastrar. No caso aqui, o nome do meu banco de dados é paras, ó, já tem aqui, 245 exemplo DB. O nome do meu usuário é paras 245 exemplo. A senha é exemplo 123. Servidor de banco de dados, deixo localhost mesmo. E o prefixo da tabela, eu gosto de colocar o domínio. Porque se eu quiser fazer várias instalações do WordPress no meu mesmo domínio e usar no mesmo banco de dados, eu posso, tudo bem? Então, no prefixo da tabela, você sempre coloca o domínio do site que você está trabalhando, tudo bem? E clique em enviar. Muito bem, você concluiu esta parte da instalação. Agora o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Certo, agora você clica em instalar. Legal, instalou. Agora aqui no título do site você coloca o seu domínio, no meu caso, como a gente instalou numa pasta exemplo, né, eu vou colocar exemplo. Nome do usuário, esse nome de usuário é para você acessar o painel de controle do WordPress, certo? Então, vou colocar André, você coloca uma senha, 123, 123, certo? Você coloca um e-mail de contato, endereço de e-mail válido, certo? E deixa marcado aqui, permitir mecanismo de pesquisa indexar em este site. E clique em instalar WordPress. Beleza, instalado. Você pode clicar em login, entendeu? Para fazer o login já no seu painel de controle do WordPress. Certo? Aqui você coloca o seu usuário e a senha. E clique em login. É uma coisa, não confunda esse usuário e essa senha do painel de controle do WordPress com o usuário e senha do banco de dados, certo? O usuário e senha do banco de dados você vai cadastrar uma única vez e o WordPress vai usar isso sempre para você. Só que você não, como eu disse antes, você não vai saber, entendeu? Ele vai usar e você não vai nem perceber. Agora, esse usuário e senha, o André aqui e a senha André123, que eu acabei de cadastrar, esse usuário e senha você vai usar sempre que você for acessar esse painel de controle aqui do WordPress. Como você pode ver, esse WordPress está todo em português, certo? É a versão mais atualizada. Existem algumas atualizações aqui, ó, mas devem ser plugins. Ó, é plugins, ó. Plugin Xmatch precisa de atualização. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, favorite aí o vídeo, né? Dê um joinha, se inscreva no meu canal. Se você precisa de hospedagem, se você não está contente com a sua hospedagem, eu aconselho fortemente que você contrate o serviço da HostGator. É uma hospedagem muito boa, certo? Você pode entrar depois no site da HostGator, hostgator.com.br e olhar, entendeu, direitinho, ver todos os benefícios que eles oferecem e
se for da sua vontade aí contratar os serviços deles, beleza? Então até mais.